Mi-Reis versus Neobaca é provavelmente a maior polêmica que a gente já teve aqui na comunidade VTuber brasileira. Justamente porque a gente tá falando da Neobaca, que é a maior agência de VTuber do Brasil, e também da Mi-Reis, que é uma das maiores VTubers que a gente tem no Brasil, mas que também é uma ex-integrante da Neobaca. Ela recentemente fez uma live lá no canal dela, falando um pouquinho sobre o futuro do canal e também fazendo uma carta pra rapaziada do chat que acompanha ela. No meio dessa carta, ela começou a chorar ali e tal, falando um pouquinho sobre como foi o passado dela na Neobaca, e ela meio que deu um, entre aspas, exposed na Neobaca. Mas será que existe o lado certo e o lado errado dessa história? Será que a Neobaca foi filha da puta e ela é a vilã? E a nossa querida Mi-Reis é a nossa heroína? Querendo ou não, fica mais fácil pra gente empatizar com a Mi-Reis, porque ela foi a única que se pronunciou. A gente viu o lado dela diversas vezes no passado e também agora no presente, e levando pro lado da Neobaca, a gente nunca teve nenhum pronunciamento da parte deles. Eles nunca vieram a público e falaram, olha, tal membro tá sendo retirado por conta disso, ou tal membro está se retirando por vontade própria. Então, querendo ou não, a gente nunca vai saber qual foi a verdade que aconteceu por debaixo dos panos. E cara, eu vou falar pra vocês, eu sei de muita coisa que acontece aí por debaixo dos panos da comunidade VTuber, que deixaria muitos de vocês de cabelo em pé. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, mas tem muito podre nessa comunidade. Mas o fato é que, querendo ou não, como eu tava falando, é mais fácil a gente empatizar com a Mi-Reis, e também a gente só tem o lado dela da história. Mas eu não tô aqui pra pintar ela como vilã de forma alguma, até porque eu não tenho ideia do que ela passou lá dentro, mas isso são coisas que a gente nunca vai saber, justamente por questões contratuais. Provavelmente a Mi-Reis não pode falar nada, e se a Neobaca falar alguma coisa, se pronunciar, ela provavelmente vai manchar a imagem deles. Então eu acho muito difícil da Neobaca acabar se pronunciando nesse caso aí. A gente também teve um pouquinho do lado do Toshi, não especificamente sobre essa polêmica toda, mas perguntaram pra ele no chat se ele faria collab com a Mi-Reis, e ele disse que ele faria, que ele não tem nenhum problema com isso. Só terminando o assunto que eu tava falando lá, o pessoal acha que eu tenho algumas desavenças com algumas galera, tá ligado? Eu tenho desavenças às vezes com o Kindred, com, sei lá, mano, com a Mi-Reis, tá ligado? Mano, não. Uma total, mano, total sucesso pra todo mundo, velho. Que é isso, velho. Tenho desavença com ele. Tipo assim, eu não tenho, mano, tá ligado? Então, eu particularmente acredito que a gente pode descartar a possibilidade de ser um problema da Mi-Reis com o Toshi, por exemplo. Até porque eles eram bem próximos na época que ela fazia Miring, e pelo que eu vi na época, o Toshi foi um dos que mais se afetou com a saída dela. Ele ficou muito triste na época, eu lembro que ele chorou demais, então eu descartaria a possibilidade de o Toshi ser o culpado disso. Mas será que o problema no final foi com algum membro ou foi justamente com a gestão da Neobaca? Eu levanto essa questão porque, caso vocês não tenham visto, a gente tem o Jake Ito, que é um dos membros da agência de VTuber da Mi-Reis, que ela criou recentemente, e ele também se pronunciou um pouco, porque ele é amigo próximo da Mi. E ele falou que quando ele chegou na Neobaca, ele foi tratado de uma maneira um tanto quanto duvidosa. Vamos colocar dessa maneira pra não manchar a imagem de ninguém aqui. Mas ele falou que ele não foi tratado de uma maneira tão interessante assim. Justamente isso, pelo menos pra mim, me levanta algumas suspeitas que talvez o problema não seja com nenhum membro especificamente da Neobaca. O problema não tá no Dante, o problema não tá na Ares, em absolutamente ninguém. Mas sim, justamente com a gestão da empresa. E longe de mim querer manchar a imagem da Neobaca, pelo amor de Deus, por favor, não me processa, Tiz, eu não tenho dinheiro pra pagar um processo, eu sou pobre. Eu só tô fazendo o trabalho de reunir todas as informações que a gente tem e colocar em um vídeo só pra você poder tirar suas próprias conclusões e ter a sua opinião, e não simplesmente sair vendo um vídeo aqui, outro ali largado, um corte de live e tal, totalmente sem contexto. Então, pelo menos aqui você tem todas as informações da maneira que você deveria, em ordem cronológica, pra você poder tirar sua própria conclusão. Beleza, orelhudo, mas onde é que você quer chegar com tudo isso aí que você tá falando pra gente? Cara, pra resumir, quem sai perdendo nisso tudo não é nem a Mi-Reis, nem a Neobaca. Claro que o que provavelmente a Mi-Reis passou dentro da Neobaca não é uma coisa pra ser jogada fora. Ela com certeza deve ter passado coisas horríveis lá dentro, porque, cara, você chorar em live pra mais de 400, 500 pessoas não é uma coisa simples, não é uma coisa normal de se acontecer. Então, se ela chegou a esse ponto de estar chorando em live, lembrando das coisas que ela passou, definitivamente foi uma coisa que marcou muito ela, foi uma experiência extremamente negativa, por mais que provavelmente tenha tido seus momentos bons ali, fazendo collab com os outros VTubers da empresa, ainda assim ela deve ter passado momentos horríveis. Quem realmente sai perdendo nisso tudo somos nós, os viewers, e também quem faz parte da comunidade VTuber, sendo VTuber, enfim, que seja. E eu digo isso justamente porque todas as tretas que acontecem, seja essa da Amy que rolou recentemente, seja essa da Mi-Reis, ou até mesmo nem é treta, às vezes é só um VTuber que acabou tomando muito hate sem motivo algum e parou de streamar, enfim, abandonou, é muito prejudicial para a comunidade, porque aqui no Brasil a comunidade de VTuber ainda é uma parada extremamente nichada e pequena, e na grande maioria das vezes, quando a gente acaba furando a bolha, quando o vídeo de alguém acaba viralizando sobre a comunidade VTuber, sempre é por alguma coisa negativa. Então, querendo ou não, cada dia mais que passa, essas tretas, essas coisas que acontecem na comunidade, só vão manchando mais e mais ainda os nomes dos VTubers. E agora eu vou colocar você pra pensar um pouquinho. Acompanha aqui comigo.
quem são os VTubers que mais pegam visualizações hoje em dia, que mais trazem alcance para essa comunidade? Justamente são os VTubers da Neobaka. A gente tem um ou outro gato pingado, como por exemplo Yamada, que não faz parte da Neobaka, mas que também tem um grande público acompanhando ele e traz bastante view para nossa comunidade. Só que agora pensa comigo, a Neobaka recentemente acabou se envolvendo naquela polêmica das gêmeas. Depois disso veio a polêmica da Mikotone e agora vem essa da Mireis. E, como eu falei, a Neobaka é a maior agência de VTuber do Brasil. Agora você imagina as pessoas vendo o que tá acontecendo com a maior agência de VTuber do Brasil? Que imagem elas vão ter da nossa comunidade? Eles simplesmente vão olhar e falar, olha lá, um bando de criança brigando no parquinho, olha que bando de bobão, olha que bando de criança. Mas se você não tá convencido sobre isso ainda, vem comigo que eu tenho mais uma coisinha pra falar pra você para abrir os seus olhos. A comunidade VTuber, pelo menos a brasileira, é conhecida em partes por ser um conteúdo infantil, mas não porque os VTubers fazem um conteúdo infantil. Imagina você aí entre os seus 6, 10, 12 anos de idade, tá no YouTube vagando, aparece ali, mano, um vídeo de alguém, um personagemzinho de anime bonitinho, todo colorido, se mexendo, falando e tal, você vai ficar deslumbrado por aquilo. Aquilo é muito chamativo para uma criança. Naturalmente, parte do público VTuber, querendo ou não, é criança. Agora, mano, imagina essas mesmas crianças sendo expostas a, por exemplo, aquela treta da Mikotone, que é literalmente uma parada de processo e uma criança vendo isso. Imagina agora a treta da Mireis, que a gente nem sabe a magnitude que isso tem, mas imagina uma criança vendo isso. Você sabe o quão prejudicial para essa criança isso pode ser? Mas não só isso, você consegue imaginar o quanto essas crianças não têm discernimento para entender o que é certo e o que é errado, e grande parte dessa comunidade feita de criança vai acabar atacando o outro VTuber, ou a empresa, a agência, que seja. Então, você imagina o problema que isso pode trazer. E o que você vai tirar desse vídeo só depende de você. Eu expus aqui um pouquinho da minha opinião e dei os meus 5 centavos sobre todo esse caso que tá rolando. A única coisa que eu peço, cara, é que vocês não deem hate na Mireis, não deem hate em ninguém na Neobaka, porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe só que a Mireis realmente sofreu muito com o que aconteceu, mas ainda assim o outro lado não merece sofrer hate sem a gente saber o que aconteceu. Apenas mostra o seu apoio pra Mireis, vai lá, mano, deixa um comentário fofinho nos vídeos dela, deixa um comentário fofinho na live, enfim, que seja. Apenas mostra o seu apoio pra ela, porque nesse momento é uma coisa que vai ajudar ela demais a passar por isso. Então, eu espero que a Mireis esteja de cabeça erguida, que ela consiga olhar pra tudo que ela fez, tudo que ela construiu e esteja orgulhosa, porque, cara, ela é uma VTuber maravilhosa, ela consegue juntar uma comunidade de um público um pouco mais adulto, mas também ao mesmo tempo de um público um pouco mais infantil ali, e ela consegue abraçar essa comunidade de uma maneira extremamente divertida, interessante, ela consegue entreter muito bem. Então, eu realmente só desejo o melhor aí pra mim e espero que fique tudo bem. Então eu vou ficando por aqui, um beijo do seu elfo orelhudo, espero que vocês fiquem bem, não espalhem ódio, espalhem amor, tamo junto e fui!